Bora mergulhar de cabeça numa ideia que pode de verdade virar o jogo. O conceito do método protagonista, de que a ação vem muito, mas muito antes da motivação. É uma filosofia que põe de cabeça para baixo tudo o que a gente costuma pensar sobre como tirar os planos do papel. E olha, o método já chega quebrando tudo, desafiando aquela crença que quase todo mundo tem. Aquela ideia de que a gente precisa esperar um sentimento, uma inspiração, sabe? Para só então dar o primeiro passo. Mas e se foi exatamente essa espera a grande vilã que deixa nossos planos na gaveta? É aqui que mora o perigo, a armadilha da paralisia. A ideia principal é que ficar esperando pelo sentimento certo é a receita perfeita para não fazer nada. Virar aquela desculpa perfeita para a gente adiar, sempre esperando as condições ideais, um estado de espírito que, vamos ser sinceros, quase nunca aparece do nada. E aqui a coisa fica ainda mais direta. A motivação é tratada como algo passageiro, instável, um luxo. Algo que a gente pode ter hoje, mas talvez não amanhã. Já a ação, a ação é apresentada como um dever, uma obrigação que se tem com o futuro que se quer construir. Ela não depende do humor, depende de uma decisão. E as consequências dessa mania de esperar, elas têm um nome bem forte, o figurante. Sabe, aquela pessoa que está na cena da própria vida, mas não me influencia em nada, só fica ali assistindo tudo acontecer sem ser protagonista de verdade. E essa comparação deixa tudo muito claro. De um lado, o figurante espera, reage, se contenta com o que sobra e só repete o que já existe. Do outro, o protagonista. Ele cria o sentimento, ele define o que vai acontecer, constrói o futuro e é a voz original. É a diferença brutal entre ser passageiro e ser o piloto da própria jornada. E esse ciclo é uma verdadeira espiral para baixo. Começa com aquela vontade de mudar, né? Mas aí vem o medo e ele paralisa. Daí a gente arranja uma desculpa que parece super lógica para adiar. O resultado? Arrependimento. E o ciclo recomeça. Só que a cada volta com menos energia, o que torna tudo ainda mais difícil. Ok, então se esperar é armadilha, qual é a saída? O método propõe uma virada de chave total, uma inversão completa da lógica que prende a gente. É uma nova maneira de enxergar o progresso. O ponto central, a grande virada de chave é este aqui. Não é a motivação que gera a ação, é o contrário. A ação vem primeiro e a motivação é a consequência, não a causa. A gente age para só então se sentir motivado. Pensa na ação como a ignição de um motor. Ela gera o que o método chama de ímpeto, aquela força que mantém a gente em movimento. E o mais interessante é que, ao se mover, mesmo sem ter certeza de tudo, a própria ação começa a clarear o caminho. O movimento dissipa a neblina. Essa frase ela é muito poderosa, né? É sobre tomar a iniciativa e criar o próprio começo. Em vez de ficar esperando passivamente por uma inspiração, a proposta é se tornar a própria fonte do fogo. É sobre ser o início de tudo. Tá, mas como a gente transforma essa ideia em algo prático no dia a dia? É aí que entra uma estrutura bem clara, um protocolo pensado justamente para quebrar esse ciclo de espera e botar a gente em movimento. A sequência é bem lógica. Primeiro, comece pequeno, sem a pressão de ser perfeito. Apenas comece. Essa primeira ação já cria uma energia, um momentum, que empurra para a próxima. Aí, agindo, a clareza começa a aparecer. E por último, cada pequena ação vai reforçando a identidade de alguém que faz, que executa. No fim das contas, tudo isso se resume a uma escolha fundamental, com dois caminhos completamente diferentes. E não dá para ficar no meio do muro. E essa frase aqui coloca as coisas em perspectiva de um jeito bem direto e forte. Agir é sobre criar, sobre ser o autor da própria história. Esperar é se tornar um número passivo, mais um na estatística daqueles que não tentaram. A grande sacada é que estar pronto é uma ilusão, é a desculpa final que impede a gente de começar. O único requisito, segundo essa filosofia, é a decisão de começar agora com o que se tem, de onde se está. E isso nos leva a uma reflexão final, que vai além de só entender o conceito. É um convite para aplicar isso. A questão deixa de ser sobre saber e passa a ser sobre fazer. Uma pergunta que fica no ar, e a resposta não é dada com palavras, certo? A resposta é a própria ação.